Você já parou para pensar quantos encontros de mãos aconteceram para que as nossas pacientes possam enfim realizar o sonho de se tornarem mães? Encontro entre mãos que oferecem soluções, informações e propósito. Mãos cheias de conhecimento e cuidado. Mãos que acolhem e fortalecem. Mãos que dão toda a força necessária para que enfim aconteça o encontro da mãe com as mãozinhas do seu tão sonhado bebê. É assim que o sonho da maternidade de milhares de mulheres também se torna o sonho de todos nós da FQM. E a mais gratificante parte dessa história é que seguimos caminhando de mãos dadas, sempre juntos dos nossos médicos e pacientes. FQM, Juno, Doutora Ju e você, juntos, unindo mães e filhos. Bom, pessoal, acho que já deu 5 minutinhos, dá para a gente começar para não atrasar muito, não tomar o tempo de vocês. Para quem ainda não conhece, o fórum é um encontro que a gente esse ano escolheu para falar sobre pontos de vista clínicos versus laboratório. Este vai ser moderado pelo Dr. Fábio Pascoaloto. E a gente vai falar hoje sobre condutas frente a altos índices de fragmentação de DNA espermático. O Dr. Fábio vai introduzir o tema, vai falar da importância disso na clínica, e depois o Dr. Mauro Bibancos vai falar da visão clínica, e depois a doutora Paula Fontoura vai falar da visão laboratorial. Os debatedores sempre são ex-alunos do Instituto Sapiente, e os moderadores são professores, para a gente trazer aí ex-alunos para discutir temas sempre de grande importância na rotina. Hoje é uma edição especial, a gente tem o apoio da Farmoquímica, que as meninas estão aqui presentes, elas vão se apresentar, a Tayana, a Fernanda e a Marcela, elas vão se apresentar e depois a gente vai passar um videozinho antes de começar o fórum para vocês. Boa noite, meninas. Obrigada pelo apoio, pela parceria aí no fórum. Fique à vontade para se apresentar e para dar um recadinho pessoal. Boa noite, Cris. Primeiramente, muito obrigada pela parceria, por estarmos aí nós da Farmoquímica. Meu nome é Tayana, prazer a todos. Eu represento aqui a Farmoquímica junto com a Fernanda e com a Marcela, que estão aí também com os rostinhos aí aparecendo aí no vídeo. É um prazer imenso podermos participar, né, da Fertility aí junto em parceria com a Fertility Instituto aí Sapiens. Esse com certeza será o primeiro de muitos aí parcerias que a gente vai percorrer ao longo desse final de ano, ano que vem. Me coloco à disposição de todos, tá? E, inclusive, né, para quem não conhece, né, a farmoquímica, na verdade, ela está presente aí no ramo farmacêutico há mais de 90 anos. A gente tem um portfólio muito grande, a gente é referência aí na ginecologia, dentre tantos produtos que a gente propaga, a gente trabalha e comercializa aí, mais de 50 produtos. Dentre eles tem alguns específicos para ginecologia, muitos conhecidos por vocês, acredito eu, Hidrafeme, uma linha de contracepção, tem alguns outros produtos que talvez vocês conheçam também, como o Ixion, Ginopac, mas hoje, especialmente, quem está patrocinando aqui é o Juno, nossa progesterona natural micronizada, que está presente aí na vida de vocês, né, a progesterona, e a gente atua com esse produto há um pouco mais de 2 anos, então ela é referência, a gente fala que ela é liberada aí pela Anvisa, então quando a gente compara com referência, a gente tem uma grande satisfação com o produto, então Juno está presente aí na vida de muitos pacientes já ao longo desses 2 anos, e a gente vai apresentar um vídeo institucional, e é um prazer aqui estar com vocês essa noite, agradeço imensamente a oportunidade. Marcela e Fernanda, se vocês estiverem aí, quiserem dar uma palavrinha, tiverem algo a acrescentar. É isso aí, como a Tayana bem disse, eu sou Fernanda, eu também trabalho na Farmoquímica, eu cuido de São Paulo. É um prazer ver que tem pessoas de outros lugares, né, do Brasil.
É sempre um prazer. A gente tem pessoas trabalhando no Brasil todo e responsáveis por essa linha, então provavelmente alguns de vocês já conheçam os nossos produtos e recebam os nossos representantes. Como a Tayana disse, a gente tem Juno já há quase 3 anos no Brasil, e nós que trouxemos, né, no caso o Trogestan, na época, quando ele entrou no mercado brasileiro, nós trabalhamos com esse produto, e aí nada melhor, depois a Bezans veio, retomou o produto no Brasil, e a gente resolveu lançar uma marca nossa, né, uma marca farmoquímica, e é um produto espanhol, ele tem bioequivalência, e é um produto espanhol e está aí à disposição, tanto 100 miligramas quanto 200 miligramas. Muito obrigada pela oportunidade, como a Tayana disse, que seja o primeiro de muitos encontros que a gente possa fazer. Um grande abraço aí, boa aula para vocês. Marcela, se quiser falar alguma coisa. Boa noite, pessoal. As meninas foram super completas, a Tayana e a Fernanda, em tudo que elas trouxeram, então eu quero basicamente me apresentar. Eu sou gerente de produtos, sou responsável pelo Juno, e é um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu agradeço pela oportunidade da gente estar aqui apoiando esse fórum, e vamos ver o vídeo agora, e boa aula para todos. Obrigada. Já está de co-host, a Marcela, Cris? Você que vai pôr o vídeo? Eu. Opa, peraí. Desculpe. Você já parou para pensar quantos encontros de mãos aconteceram para que as nossas pacientes possam enfim realizar o sonho de se tornarem mães? Encontro entre mãos que oferecem soluções, informações e propósito. Mãos cheias de conhecimento e cuidado. Mãos que acolhem e fortalecem. Mãos que dão toda a força necessária para que enfim aconteça o encontro da mãe com as mãozinhas do seu tão sonhado bebê. É assim que o sonho da maternidade de milhares de mulheres também se torna o sonho de todos nós da FQM. E a mais gratificante parte dessa história é que seguimos caminhando de mãos dadas, sempre juntos dos nossos médicos e pacientes. FQM, Juno, Doutora Ju e você, juntos, unindo mães e filhos. Bonito, Que né? bonito! Muito bom. Gostaram? Achei bonito. Que bom, ficamos felizes. Foi feito com muito carinho aí esse vídeo. Obrigada, pessoal. Boa aula a todos aí. Obrigada mesmo. Obrigada, Tatiana. Vou passar a palavra aqui para o Dr. Fábio Pascoaloto, que vai fazer a introdução do fórum. Vou colocar a apresentação para o senhor. Se o senhor pudesse introduzir, por favor. Então, tá bom. Em primeiro lugar, um prazer estar aqui com vocês. O que, Cris, tu acabaste não falando, né? Tu disseste que geralmente são debatedores, que foram alunos ou são alunos do Fertility, e do Sapiente, melhor dizendo, e o que tu não falaste, o que talvez tu não... O som está um pouco baixo, Fábio. Fábio, acho que está um pouquinho baixo o som. Tá melhor? Melhorou? Não, tá baixo. Bom, então... Assim ficou melhor. Alô? Estão ouvindo? Sim, mas está um pouquinho baixo. Você não consegue fazer sem fone? Eu tô tirando, então eu vou tirar o fone e vamos ver se eu consigo sem... Sem o fone ficou bem melhor. Fala aí. Alô? Ah, Estão agora ouvindo? assim tá bem Agora sim. melhor. Melhor? Melhor. Ótimo. Tá. Então tá bom. Qualquer coisa vocês vão me falando. O que a Cris não tinha falado, ela tinha comentado que são alunos do Sapiente, que muitas vezes são debatedores, mas o que ela não comentou é que eu também fui aluno do Sapiente, talvez ela não saiba, eu fui aluno da segunda turma do Sapiente, logo na época que o modelo era diferente.
não tinha um modelo laboratório e clínica, tinha um modelo em conjunto. Eram 3 semanas intensivos, de manhã à tarde, às vezes eu entrava até à noite, de aulas e trabalho prático também para quem gostaria de trabalhar em laboratório. É ali que eu comecei a aprender laboratório de reprodução assistida, sabe, Cris? Olha Então só. era um modelo um pouquinho diferente, mas eu também fui aluno do Sapiente, fui da 2ª turma do Sapiente. Bom, Olha meu nome só. é Fábio Pascoaloto, eu sou médico urologista, eu trabalho em Caxias do Sul, fiz mestrado e doutorado na Universidade de São Paulo e trabalho em medicina reprodutiva, sou diretor de uma clínica. Na verdade, diretora, é minha esposa, que é ginecologista, eu estou lá de enxerido, incomodando ela nos tratamentos de fertilização in vitro, ou quando precisa alguma parte Você do sabe onde urologista. aumenta o som Na aqui? verdade, a gente brinca, mas assim, o urologista ele é fundamental, e tanto é que a gente está tendo hoje um fórum, né, do Sapiente falando sobre um aspecto importante que é do espermatozoide. Fábio, acho que você se mutou. O doutor Fábio está mutado. Fechou o microfone, doutor Fábio. Alô, Cris, está me ouvindo? Agora sim. Consegue Voltou. passar o próximo slide? Eu não estou conseguindo passar. Eu acho que É tu eu vai que, passando e eu peço eu que para tu abri, passar. né? Eu que Bom, tenho a que gente vai passar. falar de um assunto que eu acho que é extremamente importante e cada vez... Obrigado, Cris. Cada vez mais se fala que é a fragmentação de DNA. E existem vários artigos e hoje a gente vai tentar entender, na verdade, o Mauro vai falar do que acontece, o que pode fazer quando tem um aumento da fragmentação de DNA. Vai se comentar também sobre qualidade de sêmen, o que o laboratório pode começar a melhorar esse aspecto. E passa o próximo, por favor. Só para vocês terem uma ideia, muitos fatores masculinos, eles estão presentes quando se fala sobre infertilidade. E a gente consegue saber que existem vários fatores relacionados, por exemplo, a fragmentação de DNA. A fragmentação de DNA, pode passar, ela contribui de maneira importante para o êxito ou para não ter êxito quando se fala sobre reprodução assistida. Pessoal, é fácil. Esse slide eu gosto sempre de colocar porque é muito fácil de entender. Todo agente agressor, e muitas vezes o agente agressor é um estresse oxidativo, é um aumento de radical livre, ou por excesso de radical livre, ou por falta de antioxidante, pode ocasionar um estresse oxidativo. Esse estresse oxidativo, no espermatozoide, ele pode levar a alguns fatores, ele pode piorar muito a qualidade desse espermatozoide, e aí vai depender fundamentalmente do óvulo para que se consiga, então, gerar uma gravidez saudável. Ou se o estresse oxidativo, ou se dano de DNA que o estresse oxidativo levou na fragmentação do espermatozoide, se ele for muito grande, de repente o óvulo não consegue reparar. E se ele não consegue reparar, pode levar ao desenvolvimento anormal, uma falha de implantação, pode levar ao aborto, pode levar a malformação na criança. Mas se por acaso o óvulo consegue reparar, muitas vezes essa criança nasce sem problema nenhum, tu nem fica sabendo o que acontece. Eu costumo brincar que o óvulo é como se fosse um centroavante de um time de futebol. Se o centroavante é muito bom e chegar uma bola, e a bola é o espermatozoide, essa bola talvez não for tão boa, se o óvulo é muito bom, ele repara um dano e a coisa vai para frente. Mas se a bola for muito murcha, muito ruim, ou se o óvulo, ou seja, se o centroavante não for muito bom, provavelmente não vai sair gol. Então, o óvulo ainda, ele consegue reparar alguns danos e daqui a pouco a coisa vai para frente e tu nem fica sabendo que teve alteração. Mas muitas vezes, se o dano é tão grave, pode não acontecer a gravidez, nem com fertilização, nem em casa, quando eles estão tentando engravidar. Próximo, por favor. Eu vou tentar ser breve. Pode passar, Cris. Onde é que acontece geralmente a fragmentação? E aí, só para vocês tentarem entender um pouco mais, por que muitas vezes a gente vai para o testículo? Porque a fragmentação acontece no desgarramento do espermatozoide do túbulo seminífero, quando ele vai ficar no epidídimo. E lá no epidídimo ele fica parado por 12 a 14 dias. Então, é naquele desgarramento e naquela estase do espermatozoide no epidídimo e na cauda do epidídimo e até no canal deferente, é ali que acontece a fragmentação na maioria das vezes. Evidentemente que pode existir fragmentação no espermatozoide quando existe uma apoptose numa espermatogênese ou então quando existe alteração já lá dentro do testículo. De repente o paciente fez
um procedimento de químio, de radioterapia, e isso aí pode fragmentar também. Mas, normalmente, a fragmentação acontece a nível do epidídimo e a nível de canal deferente. É ali que, geralmente, o espermatozoide fica parado e fica fragmentado. E aí dá para entender porque, muitas vezes, a gente acaba indo para o testículo. Existem vários proponentes da utilização de espermatozoide do testículo ao invés do epidídimo para tentar aumentar a taxa de gravidez. Próximo, por favor. Consegue passar, Cris? Muito bem. Na verdade, pessoal, existem várias causas. Pode passar o próximo? Existem várias causas para a gente pensar que pode o espermatozoide fragmentar. Eu vou listar algumas causas e depois eu vou deixar eles falarem com vocês que eles, na verdade, é que vão comentar sobre fragmentação, o que a gente pode fazer. Por exemplo, obesidade. Obesidade aumenta a fragmentação. Pode passar, por favor? E isso está muito declarado. Isso aí diminui a taxa de fertilização. Isso aí está relacionado diretamente com uma piora da qualidade dos espermatozoides, um aumento do estresse oxidativo. Tudo isso tem uma correlação entre estresse oxidativo, fragmentação e piora das taxas de gravidez. Próximo, por favor. E quando se fala sobre estilo de vida, o que pode piorar, o que pode levar a uma fragmentação aumentada, por exemplo, diabetes vai levar, varicocele, que é a principal causa de infertilidade masculina, pode sim levar ao aumento nas taxas de fragmentação. Próximo, por favor. Pacientes que fumam, o cigarro, ele aumenta o estresse oxidativo e isso está relacionado com o aumento das taxas de fragmentação de DNA. Paternidade mais avançada, homens acima de 50 anos vão ter maior chance de ter fragmentação de DNA, só que isso aí, infelizmente, é um fenômeno que a gente não pode mudar. A paternidade, o homem chega naquela idade, ele quer ter filho naquela idade, 60 anos, cada vez mais a gente vê homens com 50, 60 anos casando de novo e querendo ter filhos, isso é um fenômeno inerente à idade, vai aumentar a fragmentação de DNA e muitas vezes a gente pode tentar melhorar ou evitar que ele tenha um segundo fator, como, por exemplo, uma varicocele, daqui a pouco opera a varicocele, melhora a qualidade do sêmen para tentar ao menos só ser o fator idade, não ter outro fator adicional, mas isso sim também vai impactar nas taxas de gravidez. Pode passar, por favor, o próximo? E existem vários dados na literatura, eu vou pedir para a Cris estar passando isso aqui, vários dados da literatura colocando que existe um aumento da taxa existe uma piora na qualidade desses embriões formados, existe um aumento da taxa de abortamento, e aí se questiona, será que a gente tem que procurar o espermatozoide do testículo? Será que a gente tem que procurar o espermatozoide do epidídimo? Será que pacientes que têm espermatozoides normais, ou seja, tu pega um espermograma normal, ele pode ter fragmentação? Ele pode ter fragmentação, sim, sem dúvida nenhuma. E existem vários estudos na literatura, esse é um estudo bastante interessante, no qual ele mostra que pode sim existir um impacto mais negativo dependendo da idade da mulher com relação às taxas de fragmentação. Evidentemente, é aquela história da bola e do centroavante. Se eu tiver uma bola, uma mulher com mais idade, se eu tiver um óvulo com mais dificuldade e eu ainda coloco um espermatozoide de pior qualidade, evidentemente que vai diminuir ainda mais a taxa de gravidez, vai diminuir a taxa de fertilização, vai diminuir a taxa de formação de blastocistos de boa qualidade e vai aumentar a taxa de abortamento. Bom, agora a gente vai querer saber, agora a gente vai depender desses dois para falar para nós. O que a gente faz na parte clínica? O que a gente pode fazer para tentar melhorar esse espermatozoide? Na parte laboratorial, tem um paciente que tem fragmentação de DNA detectada. O que eu posso fazer para aumentar minhas taxas de gravidez? Agora vamos deixar com as grandes estrelas, que eles vão nos explicar e nos ensinar o que a gente pode fazer nesses casos. Doutor Mauro. Bom, vamos lá. Primeiro, Pascoaloto, eu fui da primeira turma. E a primeira turma ela teve uma situação específica, eu e o Luiz, acho que eu não vi o Luiz aí ainda, em que a gente dava aula e assistia aula. Então, porque não existia nenhuma posse. Então, a gente tinha que fazer a posse. E aí, a gente tinha sido contratado do Fertility, então a gente dava aula e assistia aula. Então, eu te conheci na segunda turma, foi aí que a gente ficou amigos, né? Deixa eu... Tá aparecendo aí? Tá. Bom, vamos lá. Eu vi, na verdade, o Pascoaloto fez um overview de tudo, e a gente precisa entender, a fragmentação, ela tem várias margens de falha.
ela tem algumas preocupações e ela tem vasta documentação. E dentro dessa vasta documentação tem alguns autores, em especial a Garval, que publica sequencialmente sobre isso. Publica sequencialmente sobre o que ela causa, o Pascoal falou realmente da fertilização negativa, nas gravidezes, o aborto, alguma malformação, um embrião que não se desenvolve, e em especial, logo no começo, ele colocou um sobre paternal effects. Então, a gente já sabe mais ou menos onde age a fragmentação do DNA naquele desenvolvimento de 5 dias do embrião até o blastocisto. Então, isso é importante, porque num caso de falha, você pode culpabilizar no tratamento anterior, falar, eu acho que pode ser uma fragmentação do DNA. Então, existem guidelines que tentam nortear não só como é que eu vou dizer, o tratamento, que é o que cabe para mim para falar, mas assim, quando você perde a fragmentação do DNA, que teste você faz, como você trata e o que você deve acreditar. E eu gostei muito dessa revisão, em especial por ser do Garval, porque ele faz uma leitura de negócios. O SWOT análise é uma análise de negócios. Então, ele é uma análise que mostra vamos dizer, os lados fortes, as fraquezas, as oportunidades que isso cria e os desafios futuros, né? Então, a importância da fragmentação do DNA, acho que a gente já nem vai debater mais isso, porque ela já é um dado batido. As fraquezas me chamam muito a atenção, porque a gente tem tantos dados, e os dados não são lineares. Para começar pelos métodos. Os métodos têm cutoffs diferentes. Então, você fica em dúvida qual método é melhor. Então, diante disso, ele cria oportunidade. Gente, para quem quer fazer pesquisa, tem uma enormidade de trabalhos. E os desafios são o seguinte, quando você vai em todos os trabalhos de fragmentação do DNA, existe uma dificuldade, que é a quantidade de variáveis. Então, o Pascoaloto falou do óvulo, né? A quantidade de variáveis, inclusive do feminino, para você excluir e sobrar a fragmentação do DNA como dado único. Então, ele mostra, quando pedir a fragmentação do DNA, a importância dele. Numa dos fóruns, eu fiz com o Conrado, me fizeram uma pergunta, quando eu não peço? Eu falei, eu preciso pensar. Porque, assim, todos os meus pacientes têm falha de reprodução assistida, todos os meus pacientes fumam, todos os meus pacientes vivem numa cidade poluída, meus pacientes são obesos, eles têm varicocele, têm um estilo de vida. É muito difícil se achar uma pessoa muito específica que não tenha feito absolutamente nada. Os testes, que são múltiplos, não cabe a mim, não vou falar. A evidência disso, com situações em que eu vou tentar dividir aquilo que é certo e daquilo que é dúbio de como deveríamos tratar, e essencialmente a forma que a gente vai tratar isso. Então, vamos dizer, essa revisão é emblemática para aquela pessoa que trata a fragmentação de DNA. O que é certo? Pascoaloto falou, a idade. Então, o aumento dos telômeros, com o alongamento dos telômeros, ele fica suscetível à quebra, ele fica mais suscetível, porque a ideia de você compactar o DNA é uma ideia de preservar a fragmentação. Quando você alonga, ele fica suscetível. Bom, isso vai ser da idade, mas esse não é fator único. Eu acho que o fator principal, além do alongamento dos telômeros, é a existência de doenças sistêmicas que são tempo dependente. Você ter hipertensão durante um ano é uma coisa, por 50 anos é outra coisa, e diabetes, e assim vai, e tabagismo. Então, o paciente mais velho é suscetível a anos desses sistemas e algumas vezes vai associando doenças, isso vai associando ao dano seminal. Isso já fica uma dica de tratamento, se a inversão dessas doenças não seria um fator de proteção. Sim, eu não tenho dúvida que um paciente mais saudável é um paciente menos suscetível à fragmentação do DNA. Então, o próprio Edson em Campinas e o Foresta, um tempo atrás, já vinha dizendo... o espermograma é um medidor de saúde, ele virou um medidor de saúde. Um espermograma ruim, ou seja, aquilo que você consegue determinar que ele está declinante, né? Porque a gente tem, sempre eu vou falar a mesma coisa, o grande problema nosso é o marco zero. Existe a menarca e não existe o primeiro ejaculado. Então, às vezes, ele já vem com o quadro instalado. No paciente que você detecta o declínio, você detecta o declínio da saúde também.
as doenças metabólicas sistêmicas e as doenças, vamos dizer, tempo-dependentes, em especial a varicocele, ela sim realmente pode danificar o sêmen. E esse trabalho em especial, porque existia aquela coisa assim, reflui hormônios, será que é hipóxia? A verdadeira, pode existir em outros mecanismos. Mas esse trabalho, quando ele colocou eletrodos no testículo dos pacientes, ficou muito claro que eles aumentam a temperatura, os gráficos mostram, e o único paciente que se sobrepõe a esse aumento de temperatura é o obeso. Então, todo mundo sabe que eu sou amigo do Garola, eu disse como é bom ser europeu. Sabe quando o Conselho de Ética permitiria eu colocar eletrodos de temperatura na bolsa testicular de um paciente? Mas jamais ia falar de dano emocional. Tipo, a Europa eles liberam e acabou. E o mais emblemático está nos pacientes que têm varicocele esquerdo, direito não. Então, mostra exatamente o que acontece só daquele lado. A temperatura num valsalva salva qualquer, então exercício físico, tal, o paciente ia anotando, eu só não quis ficar focado nesse trabalho, mostra que realmente aquece o testículo. E os trabalhos mostram que realmente a correção de varicocele é um dado, não existindo um dano muito grande, tudo pode ser irreversível na medicina, testiculopatias muito intensas não vão ser revertidas, mas a correção de varicocele é um grande dado, em especial a publicação do Pascoaloto lá atrás, há muitos anos, talvez ele me ajude, o melhor momento para fazer a varicocele é o momento que o espermograma começa a declinar, porque denota o início da testiculopatia. Quadros instalados muito graves, de novo o Pascoal publicou o Rescue, né? Você botou um nome mais ou menos assim, é muito ruim o resultado. As infecções, isso sim, então fato. Quadros infecciosos, sim, se você tratar, você melhora a fragmentação do DNA. Então são dados que a gente não tem muito que não corroborar. Não pedir uma cultura seminal é errado. Então não entender se ele tem quadros associados das glândulas associadas, Pascoaloto falou em especial do epidídimo, é um erro. Aí vem sempre aquilo que eu venho preconizando e venho falando. Mas tem dados ambientais que eles estão declinando o nosso sêmen, derrubando o nosso sêmen, apesar de nós mesmos. Então, nós podemos sim ficar mais magros, podemos sim comer melhor, podemos sim, mas o dano ambiental é um dano constante que não temos controle. Os trabalhos mostram que, em especial, quando corrigimos ou infecção ou estilo de vida, a gente pode ter uma melhoria. Então, qual que é o mais difícil? Você entender que você está numa cidade, você está num ecossistema e você realmente não tem controle sobre tudo. E aí, eventualmente, você pode fazer tudo e não ter o desejo que é a melhoria do sêmen. Aí a gente vai para o mais polêmico. Anos atrás, talvez vocês me lembrem, quando foi o congresso de Búzios. Era uma mesa, eu, Pascoaloto e o Dr. Lídio. E a mesa era sobre vitaminas. E aí foi muito engraçado. O que vocês usam? Cada um usava uma coisa diferente. Passa ano, entra ano, faz tempo aquele congresso. E a gente continua não sabendo qual vitamina usar. Porque se você volta para as revisões, eles preconizam sim. Você pode modular os radicais livres, você pode melhorar, diminuir isso e melhorar a fragmentação do DNA naquilo que o Pascoaloto falou de pós-testicular. Então, se eu tenho pós-testicular, eu tenho epididimário e ejaculatório. Eu posso melhorar isso. Porém, eu não sei a dose. Eu não sei os princípios químicos que devem ser usados, e eu não sei, em especial, a biodisponibilidade disso no líquido seminal. Nunca um trabalho toma e mede para entender essa relação, e aí vai fazendo isso. De novo, lá atrás, aquele SWOT Analysis diz, você pode abrir as oportunidades de trabalho com isso. Então, os radicais livres têm várias publicações com várias vitaminas e com formulações que têm nomes até internacionais, que são nacionais, mas são internacionais também. Mas aí a gente começa a desconstruir algumas coisas. Eu gosto muito de ler essas coisas menores e tentar desconstruir. Na reprodução assistida
em geral, a coenzima Q10 virou uma moda absoluta, de ovos, sêmen. Alguém fala que aquilo virou uma verdade, a coenzima Q10 é melhor que os demais. E aí não tem um dado, até a hora que o dado vem e mostra que ele não tem diferença para o bom e velho centro. Ele não tem uma diferença, inclusive o centro deu um pouquinho melhor, mas também não acredito que isso só pode ser um aumento que a gente chama, o Conrado lá atrás, foi um aumento relativo. Então, não é uma substância específica. Aí já dando um spoiler, esse trabalho, e a gente teve acesso, e vocês vão ter acesso a isso na internet, a minha ideia com o Fertility Roundtable é nortear os médicos, em especial pessoas todas que estão aqui, que são pessoas de boa formação e boa índole. O Garola foi muito claro, nós medimos no líquido seminal, e a única coisa que eu vi, e a gente sabe que ele participa do empacotamento, né, a compactação, é o zinco, o resto a gente não viu nada. Então, ele deixou muito claro, tem alguma coisa que tenha zinco. O resto talvez não tenha importância alguma na formulação, que a gente não encontrou no líquido seminal. E aí existe uma leitura, outra, que são as leituras do uso. Se esse uso deve ser feito, as meta-análises não mostram muita diferença. E esse trabalho é muito bom. Esse é um trabalho feito na Turquia, em que eles foram pegando as vitaminas, desde as pequenas até aquela de A a Z que aparece na TV, lógico, com os nomes deles, dos medicamentos da Turquia, dos turcos. E quando você vai no mais simples aqui, até o mais complexo, com um caminhão de substâncias, e você vai no gráfico, realmente tem um dado, existe um declínio. Mas, exatamente, eu não chequei para ver os valores, mas ele só fala que são valores muito maiores, faz sentido, porque tem mais substância do que esse primeiro. Será que vale a pena dar um monte de substâncias? Por um tempo, o ácido fólico era... Não, porque é o formador de DNA. Vão formando raciocínios lógicos sem um dado clínico. E aí virou a associação do ácido fólico. Tem que ter ácido fólico. Até a hora que se estudou o ácido fólico, percebeu uma discrepância para cima e não para baixo. Esse trabalho é muito legal, porque esse trabalho foi medindo no líquido seminal e foi medindo a fragmentação do DNA. Quando você aumenta demais as formulações, você pode aumentar a fragmentação do DNA, ou seja, o tiro sai pela culatra. Então, a gente, às vezes, escuta, todos nós temos larga experiência, não, mal não faz, eu quero fazer de tudo. Às vezes o de tudo está jogando o teu resultado para baixo. E os trabalhos vão se repetindo e vão mostrando se os dados são realmente essenciais, o uso dessas terapias combinadas. Bom, aí a gente muda de escopo. Já numa outra vertente, com outro custo, com outro tipo de medicamento, a gente sabe que a gente pode implementar essa produção. Então, num dos slides do Pascoaloto, aparece os danos simples e os duplos. Os duplos normalmente são muito graves, porque você não tem nenhuma fita que poderia sair íntegra, e eles são intratesticulares. Por eles serem intratesticulares, não faz sentido buscar lá no testículo. Então, segundo alguns trabalhos, desse aqui embaixo, e especial do Garola, você pode, talvez, ter uma correção pela implementação dessa produção. Então, faz sentido, de novo, se a gente usa tanto pensamento em paralelo por não ter dados objetivos, quando a gente faz a implementação da produção, diminui a aneuploidia. É fato isso. 80 milhões tem menor aneuploidia que 1 milhão. Isso já foi visto, o Simon já publicou isso 1000 vezes. Será que isso acontece na fragmentação? Não tem esses dados. Ele só mostra uma diferença no paciente no controle e não no controle em 162 pacientes. Agora, existem dados muito simples. É fato que a fragmentação diminui com o ritmo ejaculatório maior. Isso já está mega documentado. E é impressionante que quando você pergunta, os pacientes não fazem. Claro que a gente precisa tomar um cuidado. O cuidado, em especial, eu customizo isso.
porque realmente pacientes às vezes não conseguem. Eu converso, você colheria 2 vezes no mesmo dia. Então, você pode tentar encurtar a abstinência para melhorar a fragmentação, para que você, naquele dia do ICSI, da fertilização in vitro, da inseminação, você tenha isso, você forneça o melhor espermatozoide para o laboratório. Aí vem a grande virada. Se haveria alguma indumentária médica, vamos dizer, já de maior agressão, para tentar driblar o epidídimo, e em especial a próstata, porque realmente existem inflamações com nível baixo de leucócitos, em especial em processos obstrutivos. Epidídimo, processos obstrutivos, não libera leucócito. Próstata pode aumentar leucócito e ser abacteriano. Então, nós, urologistas, algumas vezes estamos operando a próstata, e a hora que você resseca a próstata, cai uma quantidade de pus enorme ali. Aquele paciente tinha uma prostatite localizada, encapsulada. Isso é uma zona de drenagem espermática. Então, talvez pegar do testículo funcione. Alguns dados corroboram com isso. Outros dizem o seguinte: você pode trocar 6 por meia dúzia. Ao pegar o espermatozoide testicular, você pode pegar um com dano duplo, não vai adiantar nada, ou um espermatozoide sem o potencial de maturidade e com índices aumentados de aneuploidia. Para mim, eu nunca uso, porque esse trabalho do Garola já mostrava lá atrás que, ao detectar zonas de potenciais inflamações com ultrassom, tendo leucócito ou não, porque dos 90 casos, só 12 tinham alto leucocitospermia, só 12 de 90. Ele realmente consegue melhoria nos níveis de fragmentação e alguns têm melhoria no índice de motilidade. Eu, há muito tempo, venho tentando preconizar isso. Já foi do europeu, o uso de antibiótico anti-inflamatório de forma empírica e pôster no Congresso do IVE, na Espanha. Mas a gente não pode esquecer o seguinte: existe um viés muito grande que eu falei a semana passada ou retrasada. A fragmentação do DNA é um exame percentual. A verdade é que a morfologia, o laboratório te avisa. Eu injetei um espermatozoide imóvel. Eu injetei um espermatozoide com uma morfologia horrível. É per se, 1 por 1. E no último trabalho, perdão, Pascoal, se foi o último ou penúltimo, você fala assim: a concentração, a motilidade, aquele espermatozoide pode ter dano seminal dentro dele, ter dano, perdão, genético dentro dele, pode ter um dano DNA dentro dele, e você está achando que está injetando o melhor espermatozoide do mundo. Então, existe uma leitura muito estranha em relação ao sêmen, que a gente fala de milhões de espermatozoides. Então, um paciente me dá 20 ovos, eu fico extremamente feliz. Um paciente me dá 5 milhões, eu não fico muito feliz. E aí eu não consigo achar um caritia, aquele isoladinho para aquele 15 ovos, aquele carinha perfeito em 5 milhões, tendo um segundo ejaculado, tendo material congelado. Eu posso mandar ele congelar 100 vezes, até me satisfazer que eu tenho uma satisfação numérica, e eu não consigo selecionar. Então, na minha leitura, como existem fatores certos e incertos, existem, como é que eu vou explicar? Situações em que eu não consigo driblar, como idade, como fatores ambientais. Eu sei que vai ser falado sobre metodologias de separação espermática, mas a verdade, a gente não achou o método ainda também. Naquele momento que você pega, aquele da esquerda ali, que tem o formato é móvel, porque eu consigo inferir isso nele, o formato eu também consigo inferir isso nele, consigo olhar um a um, mas a fragmentação eu não consigo. Então, esse é um problema, essa é uma leitura do que aconteceu em 2010 com o time do Fábio Pascoaloto, e eu gostaria de deixar meu obrigado, foi uma vergonha para o nosso país o que aconteceu. Muito obrigado, pessoal. Bom, muito bem, pessoal. Muito bom ouvir o Dr. Mauro. Claro que infelizmente, ele acabou muito mal a apresentação dele, mas ele falou muita coisa interessante. A gente foi ouvir agora o que a doutora Paula tem para nos falar, o que ela tem para nos ensinar.
como é que a gente pode melhorar isso aí, qualidade do sêmen ali com relação ao laboratório, e depois a gente vai conversar algumas coisas. Eu não sei se depois eu posso discutir, fazer perguntas, não posso. Depois tu que vai me dizer o que eu posso fazer, tá? Mas agora a doutora Paula vai Pode falar para nós tudo. como ensinar. Então, tá bom, obrigado. Paula. Vocês estão me ouvindo bem? Estão ouvindo? Tá, Boa noite a perfeito. todos. Primeiro, queria agradecer a Cris pela oportunidade de participar aqui do Fórum do Sapiente, novamente. E agradecer as apresentações do Dr. Fábio Pascoaloto, do Dr. Mauro Bibancos. Meu nome é Paula Fontoura e a mim coube falar sobre as condutas laboratoriais diante de altos índices de fragmentação do DNA espermático. Deixa eu ver se vou passar. Então, só para a gente localizar a fragmentação do DNA no laboratório, né? A infertilidade, ela comete cerca de 1 a cada 6 pessoas que se encontram em idade reprodutiva no mundo. E esses dados foram atualizados recentemente pela OMS, estando o fator masculino presente em metade dos casos de infertilidade. A nossa primeira ferramenta diagnóstica que a gente tem para infertilidade masculina é o espermograma, né? E resumidamente, né, dentre os parâmetros microscópicos, como o Dr. Mauro comentou, a gente tem basicamente a avaliação de concentração, motilidade, morfologia espermática. E em caso em que seja necessário, a gente tem outras avaliações como vitalidade, teste de leucócitos, mas esses parâmetros eles não são suficientes para a gente conseguir detectar infertilidade em todos os pacientes. Então, a gente tem cerca de 10 a 15% dos homens inférteis com espermograma normal. E com isso a gente consegue perceber que a gente precisa de novos testes para detectar a infertilidade nesses casos, nesses pacientes, né? O teste de fragmentação, ele consegue detectar a infertilidade, alterações, né, em cerca de 25% dos homens com infertilidade sem causa aparente. E um outro dado interessante é que 30% dos homens que fazem o tratamento de FIV e ICSI têm aumento da fragmentação de DNA, independente se eles têm parâmetros seminais normais ou alterados. E esse aumento da fragmentação de DNA, ele está relacionado à redução das taxas de implantação, gestação, nascidos vivos e especialmente ao aumento de taxas de aborto. O exame de fragmentação de DNA, ele tem sido cada vez mais solicitado nos laboratórios, né? O Dr. Mauro comentou que pede para todos os pacientes, né? Achei muito interessante, né? E a gente vê que esse número está crescendo bastante, né? A gente comenta isso aqui no laboratório. Então, eu fui buscar aqui no mês passado quantos por cento dos exames seminais que a gente fez tinham também uma solicitação de fragmentação de DNA do teste. E eu até me surpreendi, achei bem baixa a quantidade de solicitação de exame de fragmentação, mas, assim, isso pode ser porque a gente tem também, a gente aqui atende muitos pedidos de médicos que não necessariamente trabalham com reprodução assistida. Então, tem bastante exame de pós-vasectomia, né, confirmação de vasectomia. Então, provavelmente, muito provavelmente, por isso tenha sido de 46%. Mas a gente consegue ver que houve um crescimento. Então, em agosto de 2021, a gente tinha mais ou menos 30%, e agora 46%. Então, esse aumento existe realmente, né? Cada vez maior. Tem dias que todos os exames têm fragmentação de DNA, né? Bom, devido a esse impacto negativo da fragmentação nos resultados reprodutivos, a gente tem um grande interesse em procurar formas de reduzir a fragmentação de DNA das amostras no laboratório. Na verdade, tanto tratando o paciente, né, como o Dr. Mauro comentou, como utilizando técnicas de seleção espermática para
tentar selecionar um espermatozoide com DNA intacto para fertilizar os oócitos. Bom, eu imaginei que ia ser comentado pelo Dr. Mauro sobre a abstinência ejaculatória, né? Mas eu tinha colocado aqui também porque muitas vezes o laboratório ele participa da orientação para a coleta, né, dos pacientes. Então, é importante o laboratório também saber que a gente consegue ter taxas de fragmentação de DNA menores quando a gente tem uma abstinência ejaculatória de até 24 horas. E, além disso, a gente consegue fazer com que pacientes que têm uma fragmentação aumentada, a cerca de 80% desses pacientes, se eles vierem com um dia de abstinência ejaculatória, a gente consegue fazer com que eles atinjam níveis normais, né, dentro dos valores de referência, se eles vierem com esse período de abstinência de um dia. E o período de abstinência mais curto, também a gente vê essa tendência no laboratório, dos pedidos médicos. Aqui a gente atende médicos de várias especialidades, né, um laboratório independente, mas a gente consegue ver essa tendência do tempo de abstinência de um dia para os pacientes que vão fazer fragmentação de DNA. E a gente também consegue ver esse resultado de pacientes que tinham uma fragmentação de DNA aumentada, vindo com 12, 3 dias de abstinência, e numa outra coleta, em que ele venha com um dia de abstinência ejaculatória, ele ter uma redução bem grande dos valores de abstinência, podendo até atingir mesmo realmente esses níveis, índices normais de fragmentação de DNA. Bom, em relação às técnicas de seleção de espermatozoides, existe uma busca por novas técnicas, né, para além das técnicas que são tradicionalmente amplamente utilizadas, o gradiente e o swing-up, né? Então, essas técnicas avançadas, elas já estão presentes na rotina de diversos laboratórios, diversos centros de reprodução assistida. Então, a gente vai falar sobre as técnicas de PICSI, birefringência, anexina 5, M-SOME e microfluídica. Bom, a técnica de PICSI, a gente pode chamar também, né, o nome dela é Physiologic ICSI, é uma técnica em que a gente seleciona espermatozoides que têm a capacidade de se ligar ao ácido hialurônico. O ácido hialurônico é o componente principal da camada mais externa dos oócitos. Então, os espermatozoides que conseguem se ligar ao ácido hialurônico, eles são espermatozoides maduros, então eles já completaram a composição da membrana plasmática, a extrusão citoplasmática, eles têm uma morfologia normal, percentual maior de morfologia normal, né? Eles têm uma maturidade nuclear, maturação nuclear completa. Então, eles são também espermatozoides com uma menor taxa de fragmentação de DNA. A técnica de birefringência é uma técnica que a gente utiliza a luz polarizada para selecionar espermatozoides birefringentes. Então, a birefringência ela foi relacionada aos parâmetros. A gente vai ter maior vitalidade, motilidade espermática, morfologia normal. E também a gente consegue selecionar os espermatozoides que têm capacidade de sofrer reação acrossômica. Então, nessa imagem, que tem aqui a figura A e B, a gente consegue ver, não sei se dá para ver o meu pointer, né? Mas acho que não. Tudo bem. Na figura A, a gente consegue ver um espermatozoide que tem uma birefringência parcial da cabeça, então ele mostra que ele teve capacidade de sofrer reação acrossômica. E na figura B, uma birefringência total da cabeça, mostrando que ele não sofreu reação acrossômica. Quando a gente consegue selecionar espermatozoides, como o da figura A, com a birefringência parcial, que tem capacidade de sofrer reação acrossômica, a gente também seleciona espermatozoides com uma menor taxa de fragmentação de DNA. Recentemente, o Dr. Mauro Bibancos publicou um relato de casos, né? Relato de caso, né? De um casal que estava
terceira tentativa de FIV. As duas primeiras eles não obtiveram sucesso. E na terceira tentativa, com a mesma amostra proveniente de tese utilizada nessas 3 tentativas, na terceira ela foi selecionada, os espermatozoides foram selecionados através da técnica de birrefringência e o casal obteve a gestação. E esses dados corroboram com um trabalho que fala que a birrefringência ela tem maiores benefícios em amostras mais alteradas, com oligosteroteratospermia, sem motilidade progressiva, e amostras provenientes de tese. Se eu falei alguma coisa errada do trabalho, mas é mais ou menos o que eu me lembrava. Bom, a outra técnica que a gente vai comentar é a anexina 5. Ela seleciona espermatozoides não apoptóticos. E como é que é feita essa seleção, né? A gente incuba a amostra de espermatozoides com a anexina 5. Essa anexina 5 ela é conjugada a microbeads magnéticos. E os espermatozoides apoptóticos eles vão exibir na membrana a fosfatidilcerina e a anexina 5 vai se ligar à fosfatidilcerina dos espermatozoides apoptóticos. Quando a gente passar essa amostra numa coluna uma coluna magnética, esses espermatozoides apoptóticos vão ficar retidos e o que a gente vai recuperar são espermatozoides não apoptóticos, né? E também eles vão ter melhor motilidade progressiva, melhor morfologia normal, maior percentual de morfologia normal e menores taxas de fragmentação do DNA. A técnica de Jameson ou INSI é uma técnica que a gente utiliza um aumento bem maior para selecionar os espermatozoides que vão ser utilizados para a ICSI de acordo com a morfologia desses espermatozoides, porque a gente consegue ver mais estruturas do espermatozoide. E quando a gente consegue selecionar espermatozoides sem vacúolos na cabeça do espermatozoide, a gente tem espermatozoides com menor taxa de fragmentação de DNA também. Por último, a técnica de microfluídica, que tenta mimetizar a seleção espermática que a gente tem, a seleção dos espermatozoides que a gente tem no trato feminino, no trato reprodutor feminino. Então, a gente tem a quimiotaxia, termotaxia, reotaxia, em que ele nada contra a corrente, né? E também a tigmotaxia, em que o espermatozoide ele tem um estímulo tátil, então ele nada se escorando em uma parede, né, em uma superfície. Então, nessa técnica, a gente vai utilizar uma membrana com poros e o espermatozoide ele vai passar por esses poros, chegando aonde tem o meio de cultura que a gente incubou. E essa fração de espermatozoides móveis que a gente recupera, ela também tem melhor morfologia espermática e menores taxas de fragmentação de DNA. Bom, todas essas técnicas, elas reduzem as taxas de fragmentação do DNA. Então, o objetivo delas é reduzir os impactos negativos que o aumento da fragmentação tem nos resultados dos tratamentos reprodutivos. No entanto, quando a gente... esse trabalho, por exemplo, ele comenta sobre as meta-análises feitas com os trabalhos relacionados a essas técnicas. A gente tem vários trabalhos de cada uma dessas técnicas, mas quando a gente avalia através de meta-análises, a gente não consegue ter uma evidência da melhora dos benefícios das técnicas para os resultados, e isso provavelmente acontece por a gente ter estudos muito diferentes entre si, com metodologias diferentes, né? Talvez até especialmente pela seleção de pacientes que vão participar da pesquisa, né, com o uso dessas técnicas. Então, provavelmente por isso a gente não consegue ter essa evidência nesses trabalhos de meta-análise. Bom, como conclusão, a gente pode falar que a fragmentação de DNA aumentada tem um impacto negativo nos resultados reprodutivos. A gente tem diversas técnicas de seleção espermática para tentar reduzir esses impactos,
mas a gente não tem uma evidência robusta dos benefícios dessas técnicas. Então, o que nos resta, né, por fim, é a gente analisar cada caso individualmente, né, para que a gente possa oferecer a melhor conduta para reduzir os danos, reduzir a fragmentação de DNA pelo tratamento do paciente ou pelo uso de alguma técnica laboratorial, para tentar ter melhores resultados no tratamento desses casais. Obrigada.